Imagine a cena. Peter Parker não acorda descobrindo que seus músculos cresceram diante do espelho ao som de uma trilha heróica. Em vez disso, ele desperta em agonia, sufocando no próprio suor. Sua cama está empapada por uma substância branca, viscosa, espessa. Lá ele. E aí, ao olhar para os pulsos, ele nota fendas carnais purulentas de onde emanam fios de uma fibra orgânica assustadora. E aí, horas mais tarde, movido por um instinto puramente animal, ele arrasta Mary Jane Watson para o topo da ponte do Brooklyn, executando uma dança de acasalamento bizarra antes de possuí-la em um ato sexual explícito nas alturas de Nova York. Só besteira. Presta bem atenção, tudo isso que eu acabei de dizer aqui não é uma fanfic da internet, tá? Essa basicamente era a visão oficial registrada em um roteiro de 57 páginas do diretor mais poderoso de Hollywood na década de 90. Muito antes de Sam Raimi, o Homem-Aranha quase foi lançado como um thriller erótico de horror biológico para maiores de 18 anos, estrelado por ninguém menos que Leonardo DiCaprio. Fala galera raiz, hoje nós vamos abrir os arquivos confidenciais do leilão mais caótico da história do cinema para destrinchar, né, o filme proibido do amigão da vizinhança que a indústria tentou enterrar a 7 chaves. Ó, já vai deixando seu like, se inscreve aí e prepare-se porque o buraco é muito mais embaixo e cheio de substâncias brancas e muito viscosa. Lá ele de novo. Para entender como chegamos a James Cameron, nós precisamos voltar aos anos 80, quando os direitos da Marvel eram jogados de um lado para o outro como batata quente. Em 1985, a Marvel, quase falida, vendeu o Homem-Aranha por apenas $250 mil para a Cannon Filmes, famosa, né, por filmes B de pancadaria do Van Damme e pelo tenebroso Superman 4. O nível de ignorância dos donos da Cannon era tão profundo que o produtor Menahem Golan achava que o Homem-Aranha era um lobisomem literal, tá? No primeiro roteiro encomendado, Peter Parker era assistente de um cientista louco chamado Dr. Zork. E em vez de uma picada acidental, Peter era bombardeado por radiação em um experimento macabro, virando uma abominação mutante de 8 braços. E o próprio Stan Lee teve que intervir e implorar para jogarem aquilo no lixo. Aí a Cannon até tentou uma segunda versão fiel, que teria a direção de Joseph Zito, de Sexta-feira 13, o capítulo final, Bob Hoskins como o Dr. Octopus e um jovem Tom Cruise como Peter Parker. Mas o estúdio faliu de forma espetacular, sacou? Homem-Aranha! E antes de rodar a primeira cena, e os direitos do herói foram parar como é que fala? Karaoke Pictures, né? O estúdio do Exterminador do Futuro 2. Stay here. I'll be back. Com o estúdio capitalizado, James Cameron assumiu o projeto em 1992 e daí ele simplesmente demoliu toda a leveza clássica dos quadrinhos para injetar uma dose maciça de testosterona, horror corporal e metáforas sexuais desconfortáveis sobre a puberdade. Rapaz, olha... eu tô vendo. Isso hoje cairia como uma mão na roda com essa geração moderninha.
Galera, a grande obsessão do Cameron era transformar os poderes em algo visceral, porque assim, ele detestava os disparadores de teia mecânicos, porque pra ele, se um garoto ganhasse poderes de aranha, a sua anatomia devia mudar. Aí, então foi nesse conceito, nessa ideia que nasceu as teias orgânicas, mas assim... Esquece a versão limpinha do Tobey Maguire que a gente viu em 2002, tá? Porque no texto do Cameron, as teias saíam de glândulas linfáticas inchadas que rompiam pelos pulsos, sangrando nos primeiros disparos. Aí, né, o Peter passava páginas isolados no quarto escuro, horrorizado pelo fluido que saía do seu corpo, e em sequências dignas do cinema de horror de David Cronenberg. Quem é você? Um emissário do inferno. Homem-Aranha! E, meus queridos, tudo culminava no romance com Mary Jane. Depois de salvar ela, o Peter a levava para o topo da ponte do Brooklyn, aonde lá o Miranha macabro, vou colocar desse jeito, a imobilizava com teias e explicava o ritual de acasalamento das aranhas viúva negras. Partindo para uma cena de sexo explícito detalhada linha por linha no roteiro. Ó! Ah, meu Deus do céu. Isso aqui é tipo 50 tons de cinzas a lá Miranha's Way. Vai me mamar como mamou meu pai? E é claro que essa versão sexual, os vilões também mudaram. A gente tem o Electro que virou Culture Strange, um magnata da espionagem digital que controlava dados através da eletricidade, e o Homem-Areia virou Boyd, um capanga comum que virava areia após um acidente atômico inspirado em teorias de conspiração. E daí assim, pro Electro, Cameron queria Lance Henriksen, e para o Dr. Octopus, que parecia nos primeiros esboços, ele chegou a sondar, olha só, Arnold Schwarzenegger. Essa versão sexual nós não vimos nos cinemas, sabe por quê, meus queridos? Porque a Carol também faliu em 95. Daí foi aí que começou a maior guerra jurídica de Hollywood. MGM, Marvel, Sony e a Viacom disputavam o herói nos tribunais. Havia mais advogados no caso do que desenhistas da Marvel. Aí a reviravolta aconteceu em 99 na grande barganha da Sony. A MGM queria os direitos totais de James Bond, que estavam travados com a Sony, e a Sony queria o Homem-Aranha. E os dois estúdios fizeram uma troca direta de peões de luxo. A MGM abriu mão do Aranha e a Sony enterrou seus planos de fazer filmes concorrentes do 007. Com um caminho livre, galera, a Sony foi negociar com a Marvel, que estava desesperada por money. E aqui acontece a maior miopia empresarial da história. Os executivos da Marvel ofereceram os direitos cinematográficos de todo o seu catálogo principal, incluindo Homem-Aranha, Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, Vingadores, por apenas 25 milhões de dólares. Aí, você sabe o que os chefões da Sony responderam? Ninguém dá a mínima para os outros personagens da Marvel. Por que todo mundo é tão burro, Não, eles rejeitaram o pacote e preferiram pagar 7 milhões de dólares estritamente e exclusivamente pelo Homem-Aranha. A Sony recusou o direito de ser dona de todo o MCU por uma diferença de 18 milhões. Burro. Frustrado com a burocracia, o James Cameron abandonou o projeto e pegou suas ideias de efeitos visuais e foi dirigir um filme sobre um navio que afundava, um tal de Titanic, que virou a maior bilheteria do mundo. No fim, o projeto do Cameron naufragou, mas deixou um legado. Quando a Sony contratou o Sam Raimi para o filme de 2002, o roteirista David Koepp usou o rascunho de Cameron como base estrutural. As teias que a gente vê no filme orgânicas e a crise da puberdade vieram direto daquela versão Emanuelis Proibides. Vai, teia! Voa! Para o alto e avante, teia! Se a Sony tivesse aceitado o pacote completo
completo da Marvel, a Disney talvez jamais teria comprado a editora, o conceito de universos compartilhados talvez nunca existisse e o cinema hoje seria totalmente diferente. E você acha que o Homem-Aranha sombrio e erótico de James Cameron teria sido uma obra-prima ou agradece todos os dias por Sam Raimi ter salvado a franquia? Deixa aí seu veredito nos comentários, compartilhe com aquele amigo cinéfilo e até o próximo mergulho nos arquivos secretos da cultura pop. E cuidado aí com as pontes de Nova York, se é que vocês me entendem. Me fui!